A todos para que o estudo da noite seja muito proveitoso para nós e para os espíritos que vieram também estudar conosco. E com o auxílio dos espíritos que nos inspiram, eu vou passar a reunião para o Pedro, para que ele também seja auxiliado, e me devolva ela às 8h35. É sua, Pedro. Beleza, combinado, Celinha. Boa noite, pessoal. Bom rever todos vocês. Vamos continuar aí com o Livro dos Espíritos. Essa penúltima lei, né, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando fica um tempinho assim, ou quando muda o capítulo, eu sempre gosto da gente recordar, né, da terceira parte, da estrutura didática da terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque o Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, falando que as respostas, obviamente, foram dos espíritos, ele perguntou e tudo mais, mas ele fala que competiu a ele apenas a organização. Esse apenas é até uma leviandade, porque ele organizou tudo em termos de, assim, poxa, saber quais tipos de perguntas ele vai fazer, como que ele vai distribuir tudo isso, como é que ele vai organizar. Então, tem um método, tem uma coerência e tem uma competência gigantesca sobre isso. Então, quando nós vemos a estrutura didática da terceira parte do Livro dos Espíritos, eles vêm responder três grandes questões, né? Primeiro, quais são as leis morais? Essa é a primeira indagação. Então, isso é respondido logo lá no início. Depois, quais são as leis morais? Ele apresenta para nós todas as leis morais. E, por fim, como praticar essas leis morais, né? E aí a gente vai ter depois a última ali, que é o homem de bem, né? Assim, da perfeição moral, mostrando como que nós praticamos tudo isso. Então, eles têm essas três indagações e nós percebemos que as leis morais, elas têm, na verdade, como finalidade, três grandes deveres do homem. Então, o primeiro grande dever do homem é para com Deus, por isso nós temos lá a lei de adoração e a lei de trabalho. Depois nós temos o dever dele para com o próximo e, por fim, o dever dele para consigo mesmo. Então, essas três leis, esses três deveres estão encerradas em todas essas leis, que vai até ali a 10ª lei, né? São 10, ao espelho ali dos 10 mandamentos. Nós temos essa que estamos estudando, que é a lei de justiça, amor e caridade, que ela, na verdade, é um resumo de todas as outras 10. Então, ela resume e reúne todos esses três deveres, porque não existe a justiça sem o amor, nem a caridade, o amor sem a justiça e sem a caridade, nem a caridade sem o amor e sem a justiça. Então, essas três leis não são separadas, elas são juntas, é uma lei só, lei de justiça, vírgula, amor, vírgula, caridade, que vem reunir todas as outras. E, por fim, estou ansioso para a gente chegar lá, porque para mim é a melhor parte do Livro dos Espíritos, que é falando ali sobre a última lei. Então, é um capítulo belíssimo que a gente vai ter oportunidade de estudar. Hoje, então, nós vamos continuar a partir da 876. Deixa eu projetar aqui para vocês. Opa. Aqui. Livro dos Espíritos. Pronto. 876. Então, falando aí justamente sobre a lei de justiça, amor e caridade. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Bom, então Kardec pergunta: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então, essa questão do Livro dos Espíritos é uma das mais profundas, vamos dizer assim, da filosofia espírita, porque ela traz a tradução, ela faz a transição, na verdade, entre o direito positivado, que é a lei humana, e a lei humana a gente sabe que, por consequência, ela é passageira, ela é cultural, ela é temporal, né? Nós sabemos que as leis que atendiam há 100 anos atrás não podem atender hoje, então elas são temporais também. E o direito natural, e a lei natural, né? Que aí é essa lei divina, que ela é imutável, ela fica gravada na consciência, como nós já vimos, ela perdura por todo momento, ela abrange a todos nós. Então, qual é a base da justiça segundo a lei natural, né?
E aí os espíritos respondem: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então, essa é a regra de ouro como um fundamento aí psicológico e como um fundamento moral, né? Assim, essa máxima de Jesus, fazer ao outro aquilo que quererias que vos façam, né? Então, não é um mero conselho, vamos dizer assim, religioso, mas é uma fórmula, assim, de proceder, né? Então, a base da justiça divina, ela está pautada, sobretudo, na empatia, na autorreflexão, porque você quer para os outros o que mesmo lançar com os olhos de empatia para o próximo, né? Perceber o outro. Então, como cada indivíduo sabe exatamente o valor que dá aos seus próprios direitos, e aí a gente está falando sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o respeito, sobre o bem-estar, essa mesma medida que nós olhamos para nós mesmos deve ser usada para balizar a atitude com o próximo. Então, aqui Jesus lança a máxima, né, a norma de conduta pela qual nós devemos nos pautar. E aí, aqui agora, Kardec, os espíritos vão continuar explicando. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, essa é uma boa reflexão, né? Porque como nós ainda somos muito egoístas, muito orgulhosos, vaidosos e tudo mais, às vezes nós agimos com o outro de uma forma que aos nossos olhos não teria problema, porque a gente pensa na gente mesmo, a gente fala assim, mas é porque às vezes são coisas boas, mas eu gosto, eu acho que para outra pessoa também tá tudo certo, não tem problema nenhum, eu gosto assim, gosto assado, e tá em comum acordo, mas se a gente se colocasse no lugar da outra pessoa e eu tivesse agindo da mesma forma, será que eu gostaria que tivessem agido assim comigo? Mesmo tendo um consentimento de ambas as partes, mesmo é, estando tudo esclarecido, às vezes não gostaria. Então, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, principalmente antes de fazer o que a gente gostaria de fazer. E segundo, se a gente já estiver fazendo, ou já estiver tendo uma certa atitude, é a gente de vez em quando parar e pensar, poxa, a forma como eu estou agindo com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com os meus funcionários, com meu patrão, com meus amigos, é uma forma que eu ficaria satisfeito se eles tivessem me tratado assim, se eles estivessem agido assim comigo, porque às vezes a gente nem para pensar sobre isso, e aí a gente não faz essa autorreflexão, não tem uma margem de melhora. Então a gente precisa, de vez em quando, parar um pouquinho na nossa vida para perguntar, repassar mesmo no dia, olha, eu falei assim com essa pessoa. Será que se fosse ela falando dessa mesma forma comigo, será que eu ficaria magoada? Será que eu se sentiria bem? Será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? Porque senão, eu posso mudar o meu proceder. Se eu não quisesse ser tratado assim, eu devo mudar. E o que vai balizar isso, como eles colocam aqui, é a nossa própria consciência. Então, como cada um de nós tem um entendimento limitado da lei divina, porque estamos longe de conhecer ainda tudo sobre essa lei, mas já temos, obviamente, conhecimentos e cada um tem conhece um pouquinho a mais, tem gente que conhece mais, tem gente que conhece menos, isso pautado aí em todas as reencarnações, enfim. Então, às vezes, o que para outra pessoa está tudo certo, e eu talvez por ter um certo conhecimento, ou por já saber um pouquinho a mais, não tem nada certo, e minha consciência vai acusar. Então, eu preciso estar atento em relação ao que eu estou sentindo, a como que isso está se balizando dentro de mim, como que a minha consciência está me dizendo a esse respeito. Então, isso é muito importante. E aqui agora, Kardec ele vai fazer um comentário muito legal, que ele diz assim, efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si,
desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito próximo. Então, Kardec, ele começa esse comentário, na verdade, fazendo uma diferença sutil, que às vezes a gente pode passar batido quando ele diz: o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros. Por quê? Porque quando eu falo assim, eu quero para si o que eu quereria para os outros, isso na verdade é uma fala egoísta, porque eu quero para mim o que eu quereria para os outros. Aqui, o indivíduo, ele na verdade está projetando o seu desejo de posse ou de privilégio para si mesmo, usando apenas o outro como um parâmetro passivo. Então, o foco está nele. Então, eu quero para mim o que eu gostaria de que os outros tivessem. Mas quando eu inverto essa lógica, eu saio de uma posição egoísta para uma posição altruísta. Quando eu digo assim, eu quero para os outros o que para mim mesmo eu queria. Então, aqui, quando eu falo isso, o parâmetro é a preservação do bem do outro, partindo da premissa que ninguém deseja o mal para si mesmo. Então, de uma fala, o ponto de partida sou eu. Então, eu me olho e falo assim: olha, eu quero para mim o que eu gostaria para o outro. E quando Jesus propõe, ele propõe o contrário. Eu quero para os outros o que eu mesmo gostaria de para mim. Então, essa inversão, ela muda o eixo do egoísmo para a solidariedade. Então, antes do cristianismo, e até hoje, né, na verdade, em muitas estruturas sociais, a busca pelo direito, ela sempre foi concentrada no eu, né? Então, assim, ah, eu exijo que os outros respeitem o meu direito. O pilar central é sempre o eu, né? Como se nós fôssemos o sol e tudo tem que girar a respeito de nós mesmos, né? Celinha. E até tem uma ordem, né, Pedro? Quando a gente quer para nós primeiro, eu quero primeiro para mim a mesma coisa que eu quero para os outros. Né? Então, tem Uhum. uma ordem. E o querer para os outros o que eu quero para mim é querer primeiro para os outros. Exato. Não sei se eu confundi. Não, exatamente, assim, é porque esse ponto coloca o outro como primeiro lugar e não a mim, né? É, Então, exatamente. às vezes a gente passa batido nessa frase, e eu, para ser sincero, nem lembrava desse comentário de Kardec, assim. E às vezes a gente lê e fala e acha que é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Eu Então, quero ficar bem para que os outros fiquem bem. É o contrário, eu quero que os outros fiquem bem e aí eu vou ficar bem. uhum, exatamente. Então, assim, as pessoas sempre se pautam colocando ela em primeiro lugar, né? E a gente não percebe isso em Jesus. Jesus, ele sempre se ofereceu, sempre se doou, sempre pensou no próximo em primeiro lugar e depois ele se colocava à disposição. Então, mostra assim o sacrifício pessoal, mostra como que de fato deve ser exercida a lei de justiça, amor e caridade, né? Então, é uma inversão muito sutil, mas que a gente precisa ter olhos de ver e perceber, né? Porque faz total diferença. Então, assim, a busca pelo direito, ela sempre foi muito centrada no eu, né? Eu exijo que respeitem os meus direitos, eu quero ser tratado bem. Só que, na verdade, a grande sublimidade dessa mensagem cristã é que, na verdade, ela inverte esse motor. Então, o verdadeiro indicador, vamos dizer assim, da evolução moral não é a força com que você vai defender os seus próprios direitos, mas sim o rigor e o cuidado que você vai defender e respeitar os direitos do seu próximo. Então, às vezes, a gente pode estar, por exemplo, sei lá, numa fila de um banco. Mas eu tenho direito disso, eu sou idoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê, e a gente briga da forma que for necessária para que a gente tenha os nossos direitos respeitados.
Mas, às vezes, nós somos capazes de enxergar o outro não tendo seus direitos respeitados e ficar indiferente àquilo. Então, a gente pensa assim, poxa, será que eu estou querendo para o outro o que eu gostaria para mim mesmo, ou eu estou querendo para mim o que eu gostaria para os outros? Porque são coisas diferentes. Porque quando eu estou brigando pelos meus direitos, eu estou pensando em mim. Mas quando eu brigo pelos direitos do outro, eu estou pensando no outro para ele ser tratado da forma que eu gostaria de ser tratado. Então, ninguém merece ser tratado de forma, por exemplo, desonesta ou de forma rude, é, ríspida, enfim. Então, eu posso intervir isso porque eu não gostaria de ser tratado daquela forma. Então, eu estou olhando a situação do outro, me colocando com um olhar de empatia, me colocando no lugar do próximo e fazer valer o direito dele, trabalhar junto a ele. Porque se talvez fosse comigo, eu gostaria que fosse tratado dessa forma. Então é uma inversão ali de olhar, né? Mercês. Ô Pedro, eu não sei se é válido o que eu vou falar, mas um exemplo disso foi na época do Covid, né? Quando surgiu a vacina, tinha gente como é que fala? Tipo, não é relatório que fala com o médico para poder tomar a vacina antes das pessoas que precisavam, ou seja, tipo inventando uma doença para que fosse vacinado antes. Eu acho que isso é um tipo de se achar melhor do que o outro, né? Eu vejo dessa forma, não sei se está correto isso que eu estou dizendo. Com certeza, Mercedes. Assim, a pessoa está pensando no direito dela, né? Ou seja, ela está, na verdade, nem é um direito, né? Ela está tentando criar uma situação, inventar uma coisa para que ela consiga um direito que não é justo de passar na frente de quem deveria ter de fato o direito para poder receber primeiro, né? Então, foi até curioso você tocar nesse ponto, porque domingo estava fazendo um seminário, sábado fiz um seminário, e aí uma pessoa que estava lá falou assim, citando um exemplo, ela falou assim, na época da pandemia eu fui ao mercado e estava na promoção tal coisa, ou estava limitando, não me recordo assim ao certo. Mas eu sei que eu fui para poder comprar, tipo assim, fazer estoque para não ter que ficar saindo de casa e tudo mais. E aí, nisso que eu tava chegando lá e fui pegando, enchendo o carrinho, tinha uma senhora ao lado que falou assim: Olha, mas se você pegar tudo e pegar essa quantidade toda, pode ser que não tenha para a próxima pessoa que vier comprar. E você vai ficar estocando isso em casa, porque você não vai consumir tudo isso de uma vez. Por que você não leva só o que você for usar, apenas o que for necessário e dá oportunidade para outras pessoas? Eu acho que era de álcool em gel, que estava logo no início, que foi aquela febre, não sei o quê, enfim. Então, é isso, assim, às vezes a gente está pensando só em nós e esquece de pensar no outro. E isso que você me falou agora me fez lembrar de uma outra situação. Uma vez eu estava assistindo um vídeo do Clóvis de Barros Filho, que é um professor de filosofia, e ele estava numa entrevista e perguntaram para ele qual foi o maior ato de gentileza que já fizeram a ele. E aí ele conta que estava pegando um voo para o Japão, ele entrou no avião, e aí, assim, quem já teve a oportunidade de andar de avião sabe que as poltronas de classe normal, vamos dizer assim, elas praticamente não reclinam, né? Você vai ali praticamente em pé e fica muito tempo. Imagina um voo para o Japão assim, enfim. E aí ele estava lá sentado, chegou na poltrona dele, abriu o compartimento assim da frente, colocou o tablet dele, porque estava trabalhando, assistia um vídeo, outro. E aí até que chega um japonês e assenta na poltrona à frente. Aí o japonês viu que ele estava ali com o tablet, viu que ele estava sentado e perguntou para ele assim: Olha, te incomoda se eu reclinar a minha poltrona? E aí o Clóvis falou: Não, de forma alguma, pode reclinar sem problema nenhum. Porque fica apertado, né? Já não é confortável. A pessoa, quando reclina, é igual quando a gente entrou no ônibus. Tem gente que entra no ônibus, o ônibus nem saiu, a pessoa já deitou a poltrona todinha, né? Quem tá atrás não consegue nem entrar na fileira. Então, o japonês perguntou para ele: Olha, eu posso reclinar minha poltrona? Ele, claro, não tem problema nenhum, não sei o quê. E aí, depois que ele fez essa pergunta, o japonês não reclinou nada.
E aí ele achou aquilo esquisito e ficou esperando mais um pouco, né? Às vezes ele estava ajeitando alguma coisa e nada da poltrona reclinar, nada da poltrona reclinar. Até que ele cutucou assim o japonês e falou assim: "Olha, você me perguntou para se eu podia reclinar a cadeira, por que que você não?" Eu falei que sim, por que que você não reclinou? Aí ele falou assim: "Porque eu vi que você estava usando o tablet quando eu te fiz essa pergunta. E se eu reclinasse a minha poltrona, você não conseguiria usar da forma que está usando. E aí, para não te atrapalhar, eu decidi não reclinar." Eu falei: "Não, mas não tem problema nenhum, vai me atrapalhar, não, não vai me atrapalhar, não." E aí o japonês falou: "Vai sim, quer ver?" Aí ele reclinou um pouquinho, o tablet dele, tipo assim, ia cair, sabe? Já ia começar a cair. E aí ele falou assim: "Meu Deus do céu, como é que. Ainda bem que eu sou professor de ética e moral aqui no Brasil, porque o que esse japonês me fez foi a maior lição de ética e moral, porque ele tinha o direito dele de reclinar a poltrona. Todo mundo tem esse direito quando está no ônibus, quando está no avião. Ele tinha o direito, e ainda assim, ele, antes de exercer o seu direito, ele consultou se não atrapalharia. E aí eu liberei a ele de exercer o direito dele. Olha, pode reclinar, não vai me atrapalhar em nada. E mesmo eu dando a permissão de fazer um direito que era dele, ele ainda não os fez, porque ele percebeu que se ele o fizesse, atrapalharia ainda assim a forma como eu estava usando. Então, uma pessoa desse nível, ela tem uma noção de consciência, de direito, de uma visão para um próximo completamente diferente da minha, pessoalmente, né? É aquilo que você falou, a pessoa se colocou no lugar do outro, né? E Uhum, respeitou a situação. Muito legal isso, nossa. exatamente. Então, olha o nível de consciência dessa pessoa, de empatia dessa pessoa, de olhar do próximo para essa pessoa, é uma coisa surreal, assim. Eu, particularmente, estou muito longe disso. Claudinha. É o que você falou, isso é uma questão de empatia. A gente aqui está pouco acostumado a utilizar a empatia de forma correta, né? Ele teve a sutileza e a empatia, né? Eu achei muito interessante esse exemplo aí, muito bom mesmo. Fez refletir. Exatamente, a sutileza e a empatia, né? São esses dois Obrigada. caras aí. Mais alguém, pessoal, quer fazer algum comentário? Não? Então vamos para a próxima. 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais. Então, nós já vimos aquilo, né, sobre a lei da sociedade. Então, a questão 877, ela pega esse princípio de uma moral, de uma justiça, e o lança na prática da nossa convivência social. Então, ela vai explicar por que que a moralidade, na verdade, ela não é um exercício abstrato de isolamento, mas é algo que se consolida no contato com as outras pessoas. Então, para a doutrina espírita, né, o isolamento absoluto, ela é uma violação da lei natural, que é a lei da sociedade. Nós já estudamos elas anteriormente. Então, é no atrito desse dia a dia, na divergência de opiniões, na necessidade de cooperação, que os espíritos eles vão exercitar as suas virtudes. Tem uma mensagem no livro, deixa eu ver aqui, no livro Caminho, Verdade e Vida, que eu achei muito bacana, que fala sobre a cooperação, e o exemplo que Jesus usa é o exemplo de Paulo de Tarso quando ao encontro, né, e a conversão dele lá em Damasco. O que que acontece? Paulo, ele fica cego, né, a gente sabe disso, e aí depois ele tem esse encontro com Jesus e tudo mais, e aí a gente se pergunta, o Emmanuel faz essa reflexão, poxa, Jesus tinha capacidade, obviamente, de restabelecer a visão dele ali depois que eles já haviam conversado. Então, assim, ele fica cego quando enxerga Jesus, eles trocam uma conversa, explica tudo. Antes de Jesus ir embora, ele fala assim, ele poderia ter falado, olha, eu vou te restaurar a sua visão. Mas ele não faz isso, apesar de poder ter feito isso. O que ele faz é o seguinte, olha, vai, entra na cidade e procura. Fugiu o nome agora da pessoa que ele deveria procurar, que era quem ele estava perseguindo, inclusive.
e que ele vai te restabelecer a sua visão. O que era isso? É a lei da cooperação. Cada um pode doar um pouquinho de si. Eu não preciso fazer tudo. Se o outro tem condição de fazer aquilo, eu vou dar oportunidade para o outro fazer. Então, é você parar de abraçar o mundo e fazer com que as outras pessoas se sintam útil também. Então, se o homem precisa viver em sociedade para evoluir, a gente precisa que essa convivência, ela naturalmente... Isso, Ananias. Isso mesmo. Obrigado, Fernando. Então, ele fala, olha, Ananias que procura e tudo mais, e ele estava perseguindo Ananias e vai ser quem restabelece a visão dele, né? Então, essa convivência que nós precisamos para evoluir e que ela acontece em sociedade, ela acaba gerando um pacto implícito, né? Porque o viver em comunidade, ele não traz apenas benefícios. Então, quando eu vivo quando eu vivo em sociedade, eu tenho ali um apoio mútuo, eu tenho, sei lá, uma segurança, eu tenho uma cultura que se estabelece, mas ela exige uma contrapartida que é o dever, né? Então, o que os espíritos respondem a essa pergunta, que diz, ó, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais, e os espíritos dizem, certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Então, essa é a primeira necessidade de nós convivermos em sociedade, respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esse direito procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, a resposta dos espíritos é direta, né? Assim, a obrigação primordial do indivíduo é respeitar o direito do outro. E muitas vezes a nossa cultura, ela foca excessivamente nos quais são os meus direitos, né? E não no quais são os direitos dos outros. Aquilo que a gente conversou antigamente, na outra. A questão que Kardec propõe aqui, ela inverte o foco completamente, né? A justiça verdadeira começa quando a prioridade passa a ser quais são os meus deveres para com o direito alheio. Como que eu posso fazer? Como é que eu cumpro o meu dever para respeitar o direito alheio? Porque quando todos vão cumprir o seu dever, quando todos estão com a consciência tranquila, cumprindo os seus deveres, os direitos de todos ficam naturalmente assegurados. Então, muitos de nós se preocupam apenas quais são os meus direitos, mas esquecem de quais são os meus deveres de conviver em sociedade. A gente só busca os direitos de viver em sociedade, né? Então, a resposta, ela acaba fazendo um diagnóstico desse caos que às vezes a gente se encontra enquanto sociedade humana, né? Porque eles dizem aqui, ó, no vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Então, quando essa lei de respeito, vamos dizer assim, ela é quebrada, esse respeito mútuo, vai surgir uma reatividade. Então, se alguém se sente lesado e responde com a outra pessoa com injustiça, naquela ânsia que nós conhecemos de olho por olho, dente por dente, isso vai criando um ciclo negativo muito ruim. Cria-se uma espiral destrutiva na relação daquelas pessoas, e isso pode sair de uma relação de duas pessoas para uma relação familiar, para uma relação no ambiente de trabalho, e daqui a pouco mais pessoas vão se envolvendo naquilo ali. Por quê? Porque a injustiça ela vai gerar ressentimento. O ressentimento vai gerar represália, a represália cria um novo conflito, e a pessoa vai naquilo ali, se sente injustiçada, gera um ressentimento, faz outra represália, cria um outro conflito, e aí daqui a pouco tem mais gente envolvida, mais pessoas, mais casos, mais situações. A gente está cansado de ver isso relatado nas obras de André Luiz. Então, essa perturbação e essa confusão da sociedade que nós vemos hoje em dia, ela não vem da falta de leis escritas, porque está cheio de constituição, cheio de regras, cheio de lei, cheio de tudo aí para a gente. Por que isso acontece? Porque falta essa justiça íntima, que evita o desejo da vingança e de uma reação desmedida. Então, quando ele fala aqui no final, né, a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos, então não existe o direito sem dever correspondente.
O direito ele existe porque existe um dever. Então, o meu direito à segurança exige o meu dever de não violentar ninguém. Então, se eu quero ter direito de segurança, eu preciso e tenho o dever de não violentar ninguém. Se eu quero o meu direito de ser ouvido, eu tenho o dever de escutar. Porque para eu ser ouvido, alguém tem que me escutar. Então, eu tenho o dever de escutar alguém quando a outra pessoa quiser ser ouvida. O meu direito à liberdade exige o meu dever de respeitar o limite da liberdade do próximo. Então, cada direito que nós conquistamos, ele tem um outro lado da moeda, uma outra face, que é o dever de respeitar e garantir isso ao próximo. Celinha. Pois é, Pedro, você estava citando esses exemplos e eu estava aqui refletindo sobre as questões afetas à acessibilidade e mobilidade. Existem tantas leis, tanta legislação, mas a gente vê que nós ainda estamos engatinhando, né, nessas questões. Aí, assim, a gente tem que refletir muito, porque nós que somos alertados para essas coisas, a gente precisa, né, achar meios, caminhos, oportunidades, sei lá, no pequenininho que a gente faça, mas como é que a gente, às vezes, não percebe que deixou de dar uma condição de mobilidade ou acessibilidade a alguém por uma conduta nossa. Uhum. Às vezes a gente vai estacionar num lugar onde tem o piso rebaixado para passar uma cadeira de rodas, por exemplo. A gente para ali. Ah, vou parar só um pouquinho. E se o cadeirante chegar naquela hora? Né? Às vezes a gente faz um monte de coisa, mas será que a gente está pensando naqueles que não escutam? Que não enxergam? Né? Como é que... Então, são tantas coisas que a gente ainda não se atinou e não, nem sabe como agir, que a gente vê, nossa, o que falta para a gente, estou falando no aspecto da sociedade, né, da convivência, do compartilhamento dos espaços públicos, espaços de condomínios e etc. Né? Com certeza, assim. É tão simples, né? Assim, às vezes a gente vai em mercado, por exemplo, igual que tem perto aqui de mim, um Bahamas 24 horas que é cheio de vaga. Aí lá tem vaga para idoso, vaga para gestante e tudo mais. Então, essas vagas naturalmente são mais próximas à entrada do mercado. Então, vira e mexe, mesmo tendo um monte de vaga, elas estão sempre ocupadas. E você vê ali pessoas entrando no carro que não são nem idosas, muito menos gestantes. E aí a gente pensa assim, poxa, por que a pessoa parou ali? Isso quando o mercado está vazio. Quando o mercado está cheio, então aí que vira uma festa mesmo. E é interessante porque as pessoas banalizam isso, a própria sociedade vira e mexe nesses Instagrams que possuem da cidade e tudo mais. O pessoal mostra assim, a obra, às vezes, da própria prefeitura, e a própria prefeitura não coloca ali a acessibilidade, não coloca, e ela que controla, faz as leis, né? Olha as leis, tem ali a câmera que faz tudo isso. E nas próprias obras, às vezes, não tem a passagem, não tem o acesso, não está pintado, não tem nada para poder garantir isso, né? Essa semana eu fazendo algumas entrevistas de emprego, uma me chamou a atenção porque estava lá no currículo da pessoa assim, estudando Libras. Como não é uma coisa comum, eu falei assim, por que você tá estudando Libras? Ela falou sim. Eu falei, mas por que você resolveu estudar Libras? Ela falou assim, no meu antigo trabalho, tinha uma pessoa que ela era surda-muda e tinha uma pessoa só que conseguia se comunicar com ela e essa pessoa saiu. Depois que essa pessoa saiu, a outra lá, ela ficou completamente sem se relacionar com ninguém. Ninguém conseguia comunicar com ela direito, ela não conseguia se expressar, não conseguia fazer. E eu olhei aquilo lá e eu falei, eu não posso ficar indiferente a isso, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ela começou a estudar línguas, a Libra, saiu lá, continuou no emprego, mas ela falou assim, eu quero aprender isso, porque eu posso garantir o outro a capacidade de expressar da mesma forma que eu expresso, ou seja, a pessoa estava ali
pensando só no outro, assim, falou, eu vou me estudar, eu vou me esforçar para poder fazer com que o outro consiga se comunicar com pelo menos alguém aqui da empresa, porque ninguém lá sabia. Então, a gente quer ser escutado, a gente quer falar, mas a gente não quer garantir isso aos próximos, né? Não quer garantir isso às outras pessoas. Então, se a gente tiver essa noção assim, poxa, se esse não é o meu direito, ou se eu tenho que pensar no próximo, eu não vou fazer isso. E lembrar sempre que todo direito, ele tem a outra lado da moeda, que é o dever, né? Então, se a gente tiver isso em mente, os nossos direitos sempre vão ser respeitados, porque a gente vai estar sempre respeitando o do outro. Então, conviver em sociedade, conviver no trabalho, com as nossas famílias, e num aspecto maior, exige essa responsabilidade, esse discernimento. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Então, 878. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Então, tem gente que acha que o limite é X, e a Celinha pode achar que o limite dela é X mais um. Então, de onde que eu entendo esse direito? Até onde que ele vai? Qual que é o limite desse direito? E aí os espíritos respondem: o limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, é o limite que, em relação a si mesmo, ele olha para outra pessoa, reconhece ali o seu semelhante e em condições, em circunstâncias idênticas e recíprocas. Então, aqui Kardec vai abordar na próxima, na 878A, vou continuar para ficar mais claro. Se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Porque ele coloca aqui a questão do seguinte: poxa, se de fato eu me colocar em circunstâncias idênticas e recíprocas, não vai existir mais submissão, não vai existir a subordinação, porque se eu tenho o mesmo poder, por exemplo, que o meu patrão, como é que vai funcionar isso? Não será, aí ele pergunta, não seria isso a anarquia de todos os poderes? E aí os espíritos respondem: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde que os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Então aqui ele está falando dos direitos naturais e não dos direitos do mundo. Deus não fez uns de limo mais puro do que os de que se serviu para fazer os outros. E todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então, a 878 ela vai trabalhar muito uma questão que costuma ser o auto-engano, né? Porque é muito comum nós justificarmos os nossos excessos convencendo-nos de que estamos apenas exercendo um direito, né? Então, poxa, eu estou exercendo o meu direito, tá, mas será que você não está excedendo o seu direito? Será que você não está abusando desse direito que você tem? Então, a pergunta principal, ela expõe a tendência que nós mesmos temos de hipertrofiar os próprios direitos e escolher e encolher os do outro, né? Então, o limite do nosso direito é exatamente o mesmo direito que você reconhece e concede ao seu semelhante, na mesma situação. Então, por exemplo, se você acha que tem o direito de ser tolerado em uma falha, o seu limite é tolerar a falha do outro. Porque, se eu tenho o direito de ser tolerado porque eu falhei em uma situação, o limite é tolerar a falha do outro. Eu tenho que saber tolerar. Se eu acho que o meu tempo é valioso, o limite do meu direito é não fazer o outro perder o tempo dele. Por que que o meu tempo é valioso e o tempo da outra pessoa não é? Então, o limite do meu direito é fazer com que a outra pessoa não perca o tempo dela.
Então, essa reciprocidade, ela vai atuar como um espelho de freio para essa nossa ganância individual. Porque em todo momento a gente se acha que o meu tempo é mais valioso, eu tenho mais importância, a minha vida está corrida, hoje meu dia está agitado. Não, mas isso é de todo mundo, ué. Então, se eu não quero, se o meu tempo está apertado, eu tenho que valorizar o tempo do outro. Se eu equivoquei e falhei em uma situação e quero que as outras pessoas tolerem esse meu erro e me perdoem, eu preciso agir com a mesma complacência. Não foi isso lá com o credor infiel? Que o Senhor falou assim, eu te perdoei, e você saiu daqui e foi lá cobrar da mesma forma os que estavam te devendo, então me paga tudo agora. Então, Claudinha. Então, só para complementar o que você falou, é por aí mesmo. E em relação a subordinados superiores e inferiores, a gente tem que ver que todos somos filhos de Deus. Então, o primeiro pensamento é esse, que nós somos todos filhos do Criador. Então, como vai lidar com o outro? Vai lidar refletindo, é isso que você falou, como que eu vou ver o outro se eu gostaria que fizesse comigo? Porque aqui são os direitos naturais, a gente não pode esquecer que a gente é filho do Criador, somos irmãos. Então, eu não posso usar de leis severas, por exemplo, se eu não gosto de ser usado leis severas comigo, né? E não, então, quer dizer, refletir bem como que eu vou ser o superior ou o inferior. O inferior, tem uma passagem, inclusive, acho que no Evangelho, que pergunta isso. Qual o papel do superior e qual o papel do inferior? Como ser superior e como ser inferior perante as leis? Então, quer dizer, o superior tem que respeitar o inferior, tratar bem humanamente, mas não deixar passar as coisas que ele faz de errado também, né? Tem que chamar atenção, tem que corrigir, mas no sentido respeitoso. E o inferior tem que respeitar o superior, porque ele é o chefe, ele é o patrão, mas também não precisa de ser humilhado e nem se humilhar. Então, há um limite nessa relação de superior e inferior, um limite humano, de humanidade, tanto para o inferior para o superior, ele tem que agir de humanidade com o superior, quanto do superior para o inferior, tem que agir de humanidade. Isso tudo eu vejo, pelo que eu estou vendo aqui, isso aqui é um tratado de comportamento, né? Essas perguntas aqui. São tratados como que eu vou lidar no dia a dia. Basta abrir o livro dos Espíritos e olhar essas questões aqui. Em cada situação, como eu vou lidar? Estudar isso aqui. Porque isso aqui é o do dia a dia. Como que a gente vai fazer? Entendeu? Até nas reuniões do centro. Como que eu vou lidar com o que é com a pessoa que está doutrinando, o doutrinador, que está numa posição diferenciada do trabalhador, entendeu? Então, eu acho isso aqui muito importante. É um tratado de comportamento do dia a dia. É para estudar mesmo, para estudar e fazer, né? Porque estudar só faz estudar, não. É isso que eu ia colocar. Não sei se tem a ver, se deu para entender. É isso mesmo, deu para entender, Claudinho. Porque assim, a gente tem o direito natural e o direito humano, né? Então, porque assim, Deus ele não usou como um barro mais nobre para criar reis, chefes, pessoas ricas, nada disso, né? Então, perante a lei natural, a dignidade e os direitos essenciais de um governante ou de um operário são rigorosamente os mesmos. Não é uma distinção perante a lei natural. As hierarquias humanas, que aí são os cargos, são as posições sociais, são os títulos, elas são transitórias. E elas vão perecer com as suas instituições. O que é eterno é o espírito. Então, por exemplo, eu acabei de reler agora há 2000 anos. E aí, lá no finalzinho do livro, Públio Lentulus, que é uma das reencarnações de Emmanuel, que era o senador, todo orgulhoso, pomposo, cheio de títulos e tudo mais, já no finalzinho, quando o
ocorre ali a destruição do templo de Jerusalém, e o Saul de Joras vai lá e vai cegar ele com a espada, ele se recorda de Jesus falando, olha, o império vai, seu império romano e todas essas glórias, todos esses trunfos que você tem vai se reduzir ao pó. Por quê? Porque isso é transitório, isso é da matéria. Mas nós, espíritos imortais, nós temos os mesmos direitos perante a lei natural. Então, os espíritos, eles obviamente, eles não vão pregar aqui a desordem, nem o fim das estruturas de liderança. Só que eles redefinem o conceito de subordinação, porque a autoridade legítima, ela não vem do título, vem da moral. O que garante a um espírito uma elevação e uma autoridade é a sua moral, é a sua capacidade de amar. Então, o ser humano, ele reconhece de forma natural quem tem essa capacidade, essa elevação moral para liderar. Agora, a subordinação que nasce do medo, da imposição ou de um privilégio, ela é frágil e ela gera uma revolta, né? Então, a subordinação que nasce do respeito ao mérito, nasce da sabedoria, ela é estável, ela é construtiva. Então, o texto ele fecha com um direito, com um alerta, na verdade, a todos que ocupam uma posição, ali, seja de liderança, de chefia, em qualquer área, né? Familiar, social, profissional, enfim. Ele coloca que o respeito e a deferência não são direitos passivos que a posição lhe dá gratuitamente, são consequências que você precisa merecer pelos seus deveres cumpridos, pela sua sabedoria e pelo seu caráter. Então, a gente precisa, de fato, ter consciência disso tudo, né? Mais alguém? Maravilha. Então, 879. Deixa eu baixar aqui. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Então aqui eles deixam claro, né, sobre como que essas três palavrinhas, justiça, amor e caridade, elas estão unidas, estão personificadas ali na figura de Jesus. Então essa questão 879, ela vai fechar esse bloco desse capítulo, porque ela faz como se fosse uma síntese bem direta, né, estabelece que a justiça pura, ela é indissociável do amor e da caridade. Não tem como desassociar uma da outra. Então, em muitas visões humanas, visões jurídicas mesmo ali do direito, a justiça ela é entendida como uma forma fria, né? Meramente legalista ou punitiva. Então, o ato de dar a cada um o que é seu por norma contratual ou direito adquirido. Só que os espíritos eles mostram como que essa visão é limitada. Porque o que, que eles propõem? Justiça é igual amor mais caridade. Então, para os espíritos, né, que através dessa resposta, eles nos mostram que a justiça sem amor, ela vai se tornar uma rigidez cega, porque não é capaz de enxergar o outro. E muitas vezes vai se tornar, portanto, uma crueldade velada. Então, a resposta que eles deixam é clara: não existe verdadeira justiça sem o amor ao próximo e a caridade. Então, a justiça ela vai estabelecer o equilíbrio e o respeito ao limite do outro. Então, não lesar, não invadir, não privar, enfim. Então, a justiça ela estabelece esse equilíbrio e esse respeito ao limite do outro. Já o amor, ele vai trazer a sensibilidade para compreender as necessidades e as fragilidades alheias. Tem uma passagem no Boa Nova em que Jesus vai falar com Pedro, dizendo assim, Pedro, você depois vai compreender que o homem é muito mais frágil do que perverso. Então, o homem é muito mais frágil do que perverso. Mas para eu poder enxergar o homem como frágil e não como perverso, eu preciso desse amor. Eu preciso dessa sensibilidade para compreender as necessidades e as fragilidades daquele coração. Porque uma pessoa que age ainda com raiva, com perseguição, com revolta, com fome de justiça, de olho por olho, dente por dente, ele age de uma crueldade que, aos olhos do mundo, a gente só está vendo aquilo, como que aquela pessoa é carrasco. Mas aos olhos do espírito superior, olha para aquela criatura e fala assim, meu Deus, coitadinho, precisa de tanta ajuda, precisa de tanto esclarecimento para poder parar com isso, para ver que isso só vai trazer
malefícios. Então, o amor vai trazendo essa sensibilidade. Então, a partir do momento que eu tenho esse amor, eu preciso agir. Eu tenho essa sensibilidade, eu preciso atuar. Não posso ficar apenas no campo contemplatório. Então, a caridade, ela é essa ação prática desse amor, que vai auxiliar, que vai perdoar, que vai estender a mão, enfim. Então, ela é a síntese, a prática, é o dia a dia, né? Celinha. Pois é, Pedro. Quando você falou das fragilidades, aí a gente vem olhar as nossas fragilidades. E uma delas que nos faz assumir uma série de comprometimentos ao longo das reencarnações é o medo, né? Como a gente tem medo, vários tipos de medo, a gente acaba cometendo abusos por conta do medo. Então, e nós estamos vivendo uma época que é muito importante a gente refletir sobre como a gente deixa essa fragilidade se sobrepor ao senso de justiça e ao nosso comportamento moral, né, a ética. Medo de perder o lugar na fila, medo de ficar longe da entrada do supermercado e alguém abordar, medo, e aí vem um monte de medo. São medos. E aí a gente precisa refletir até que ponto nós vamos ficando escravos do medo. E deixamos de olhar o próximo. Sim. É curioso você tocar nesse ponto do medo, porque hoje eu estava escutando um podcast, e numa parte lá ele falou assim, o medo é um péssimo guia. Eu achei interessante, porque não era nem um podcast espírita, nem nada disso. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? O medo, ou ele paralisa, ou ele faz exatamente esses pontos que você colocou. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está com esse sentimento, né? Assim, precisa ficar vigilante, precisa fazer muita oração para substituir isso, né? Porque ele, na verdade, a gente não consegue, por exemplo, imaginar Jesus com medo, né? Então, se a gente não consegue enxergar isso na personalidade dele, é algo que nós devemos trabalhar para não ter na nossa personalidade. Porque aqui na resposta, se eles colocam, o do verdadeiro justo é exemplo de Jesus, é porque ele é o arquetípico do verdadeiro justo. Então, a resposta mostra Jesus como modelo vivo desse caráter. Então, a justiça exercida por Jesus, ela nunca foi burocrática, como a gente tem aí nos tribunais, naquela burocracia toda do direito que nós conhecemos. Então, Jesus ele não aplicava a regra pela regra, apenas como faziam, por exemplo, os fariseus, os doutores da lei daquela época, né? Era aquela lei fria, rígida, inflexível e tomada ao pé da letra. A justiça que Jesus priorizava, ela proporcionava, na verdade, a reabilitação do ser humano em relação às estruturas sociais rígidas daquela época. Então, ele unia a firmeza na verdade com a compaixão irrestrita pelo indivíduo. Então, ele olhava a mulher adúltera, que poderia, pela lei, ser condenada, e ele diz, olha, já joga a primeira pedra aquele que não tem pecado. E aí, dos mais velhos aos mais novos, começam a se retirar, e ele diz assim, olha, ele não fala que ela estava certa, ele mostra para ela que ele estava equivocado, que ela não deveria agir daquela maneira. Mas ele possibilita a ela a mudança de comportamento, a reabilitação enquanto espírito, e fala assim, olha, isso que você fez não é o caminho, não estava errado. E aí a lei e a justiça seriam duras com ela, mas ele usa da misericórdia, do amor, da sensibilidade, e usa da caridade para com ela para dizer, olha, vai, não peques mais. Mas se a pessoa é reincidente no erro, aí a justiça começa a atuar. Então, por quê? Não como uma função punitiva, mas para como se fosse assim, precisa recalcular a rota. E se a dor não for cutucando ali, a pessoa fica naquele conforto e não sai daquilo, né? Então, o homem ele vai atingir esse padrão de conduta quando, por exemplo, diante das ofensas, a atitude de que nós deveríamos ter é de não buscar a vingança, nem a punição seca, mas sim o perdão, a reparação. Diante das diferenças, nós não podemos julgar pelas aparências, nem muito menos pelas posições sociais. Então,
diante dos deveres, o verdadeiro justo ele vai além, né, de fazer apenas o combinado, ou o que o contrato manda. Ele vai agir com generosidade, vai agir com boa fé em todas as relações que ele for, né? Então, é isso. Acho que alguém tinha levantado a mão também. Acho que foi a Alessi e depois a Celinha, né? É só uma lembrança que tudo isso que você falou, você vai ver que a origem está muito no medo. Medo de ser passado para trás, a pessoa quer se impor para não perder o respeito, para não perder a consideração, para não ser colocado, alguém pisar nela, passar para trás, e vem essas ideias. Tudo é medo. É, Né? É isso. verdade. Muito bom. Alessi. Né, é só para relembrar, né, no livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, ela traz bastante, né, mostrando que o equilíbrio, né, a indulgência e o autoconhecimento, ele conduz a gente a essa verdadeira justiça nas relações humanas, né? Então, é assim, é a gente buscar isso, né, Pedro? Esse conhecimento dessas leis, né, para poder agir com justiça, né? Eu ia falar justamente, acho que a gente estava conectado, eu ia falar da mulher adulta também como exemplo, né? Acho que aquela passagem da parábola do bom samaritano também, né? Ele sem, né? Reconhecer quem era, né? Simplesmente foi lá e ajudou, né? Aquela pessoa que estava lá caída. Acho que cai também isso aí, não sei. O que você acha? Com certeza. Eu acho que é por aí, né? A gente passou hoje por muitos pontos importantes, né? Assim, essa questão da empatia, da sensibilidade, a questão do medo que a Celinha trouxe aqui, essa parte que a Alessi trouxe agora. Então, é o que a Claudinha comentou, né? Assim, essa parte do Livro dos Espíritos é muito da nossa aplicação no dia a dia. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, bem atentos, para que a gente possa exercitar na sociedade tudo isso que a gente compreendeu, né? Sobretudo com esses olhares de empatia. Então, é isso, Celinha. Chegamos na nossa hora. Agradeço o pessoal aí de estar aqui de novo com vocês, pelas colaborações. Então tá entregue. Ô, Pedro, muito obrigada, hein? Você acabou terminando adiantado, que coisa boa. Agora nós vamos vibrar, né?